Boa tarde para todos vocês. Com muito prazer, mais uma live, mais uma troca de experiências e maneira de compartilharmos com vocês as nossas experiências também na terapia floral e no campo do autoconhecimento. Muito prazer pelas presenças queridas aí. Muito prazer por você que está sempre conosco, prazer também por você que está acessando a primeira vez. Um assunto, então, que envolve as questões corriqueiras, mas também as questões mais profundas. Vamos falar de aprendizado, foco e concentração. No que diz respeito ao que é corriqueiro, então, concentração, aprendizado, foco para os estudos, o que é muito importante. Nós estamos começando agora um ano escolar, as aulas acabaram de iniciar, então o reforço aí para o estudo também pode ir com a terapia floral, principalmente para aquele que tem a dificuldade de assimilação, de digerir o conhecimento, de concentrar nas aulas e tantas outras questões que as fórmulas compostas dos florais de Minas relacionadas para o aprendizado, que são fórmula do aprendizado e cogitate, vão trabalhar. Bom, tem as questões corriqueiras relacionadas ao aprendizado, que são essas ligadas ao estudo escolar. Você que está estudando para o concurso, está tendo dificuldade de assimilar, de guardar, de focar, de digerir o que está sendo estudado. Mas também vamos considerar concentração e foco para aquele que passou pelo processo do Covid, está com a memória meio devagar, para a pessoa mais idosa, para a mulher na fase da menopausa. São todas situações que podem levar temporariamente, pelo menos, o indivíduo a ter falta de memória. Mas também há aquelas outras questões e que a terapia floral ajuda consideravelmente, que são alguns transtornos. O TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, e também o autismo. Mas, acima de tudo e sobretudo, vamos acionar aqui. Estas essências florais podem ser muito úteis para trabalhar na assimilação das experiências cotidianas, do aprendizado que a vida a cada momento está querendo nos revelar. Então, aprender é fixar-se no aqui e agora. Atenção, concentração, foco. Fatores fundamentais para retermos na memória. E quando falamos sobre essas questões, quando abordamos isso do ponto de vista terapêutico, sempre lembramos na terapia floral de uma fabulosa essência. Rosmarinus officinalis, uma planta conhecida desde os tempos mais remotos, com muita reputação pelas suas diversas propriedades e tratamentos na saúde, desde a fixação nas ideias, o favorecer, fixar as ideias, até também favorecer a concepção. Uma planta que vem sendo utilizada há tempos para favorecer a concepção. Concepção também em sentido profundo tem relação com aprendizado. Conceber, captar, aprender. Esta planta, Rosmarinus officinale, da família das labiáceas, tem sua pátria de origem naquela região do Mediterrâneo, mas se aclimatou muito bem aqui no nosso Brasil. E, de acordo com os estudos, com os relatos sobre esta planta, Rosmarinus, que é o alecrim de jardim, é entendido que ela era utilizada desde tempos remotos para ser pendurada em forma de galhos de alecrim, nos estabelecimentos de ensino. Para quê?
para facilitar, para ajudar a assimilação do aluno com relação ao que estava sendo ensinado. Observe então, o conhecimento popular vai então demonstrando já a eficácia do alecrim de jardim, Rosmarinus officinale, de cujas flores nós extraímos nos florais de Minas a essência floral Rosmarinus, poderosíssimo floral para as pessoas aéreas, lunáticas, pessoas que não focam no aqui e agora. São pessoas que têm a mente muito fluente, muito cheias de ideias, no entanto, não para as coisas práticas. É por isso também que essa essência floral Rosmarinus está dentro da formulação da fórmula floral do primeiro chakra. Um dos desequilíbrios do primeiro chakra é a falta de foco, falta de atenção e concentração. Já que o primeiro chakra diz respeito, em seu sentido equilibrado, a atenção e concentração para o mundo básico, para a existência, para o mundo linear, se estamos com essa deficiência, aéreos, lunáticos, é necessário o equilíbrio. É necessário o equilíbrio. Rosmarinus se revela muito útil para resgatar a lembrança necessária. E é por isso também que o uso popular reconhece nessa planta esta propriedade ao ditar o costume popular de colocar 3 galinhos de alecrim debaixo do travesseiro para que você recorde de seus sonhos. Estão vendo? Como de uma ou de outra maneira, através de uma forma ou de outra, a ênfase, a fixação ao centrar no aqui e agora está patente em Rosmarinus officinalis. E recordando já uma lei básica e fundamental que em analogia se transfere, quando uma planta é muito útil na fitoterapia para determinadas questões orgânicas, funcionais, como essência floral, estas propriedades também continuam em uma esfera mais sutil. Se Rosmarinus officinalis é uma excelente planta também para favorecer a circulação sanguínea, significa também que como a essência floral favorece esta, mas também a circulação das ideias. Porque o tipo Rosmarinus, a personalidade Rosmarinus em desequilíbrio, pode ter a tendência a ficar voando nos sóis, nas galáxias, com ideias maravilhosas, criativas, no entanto, de pouca praticidade. E é por esse motivo também que esta essência floral Rosmarinus é um dos componentes da fórmula floral do 6º chakra. Aliás, deixa eu passar o meu óleo do 6º chakra, pois sempre nos momentos de estudo e também de fala, eu gosto de utilizar este óleo do 6º chakra e também o do 5º chakra. Bom, do 6º chakra para do sutil 7º chakra, do que transcende o 7º chakra, o insight que penetra, ser bem codificado, ser bem transformado, ser bem assentado. Ser bem assentado. E um dos distúrbios do 6º chakra é justamente isto, é dificuldade de traduzir os conceitos mais abrangentes, os conceitos que chegam pelo 7º chakra. Então, é uma distorção entre a imaginação e a concretização. Observe você, que neste chakra, no 6º chakra, estabelece a cruz. O insight entra aqui, no 7º chakra, e deve ser codificado, horizontalizado, vamos dizer assim, pois era vertical, horizontalizado aqui. Os dois únicos chakras que têm a relação vertical são
primeiro chakra, fincando as raízes no chão. Sétimo chakra, estabelecendo as antenas com o alto. E aí se estabelece aquele axioma que é também o axioma dos florais de Minas. Pés no chão, cabeça nas estrelas. Em todos os procedimentos aqui também dos florais de Minas, gente, nós tentamos obedecer esta máxima. Então, se a pesquisa com relação às essências florais leva a esta maravilha de contextos floridos, mas todos com as coerências, porque resultam da associação de conhecimentos de várias partes das sessões diversas, conhecimentos diversos, mas todos fundamentados. Em se tratando das questões laboratoriais, os pés aqui são bem no chão. Rigor no controle de qualidade, obediência aos parâmetros de produção. Então, só para realçar este axioma, pés no chão, cabeça nas estrelas. E Rosmarinos Officinalis também quer nos mostrar isso. Quer nos convidar a compreendermos que para a realização neste mundo, sim, os pensamentos devem voarem, buscar a criatividade, mas precisam ser amparados. E é isto que resulta no bom aprendizado das questões cotidianas, das questões da vida, da assimilação, a fim de não termos que ficar repetindo erros. E aí até já me lembro de uma outra essência floral que vai favorecer neste processo também. Daqui a pouquinho eu falo e Breno também falará sobre ela. Mas também para os estudos. Para você então que está tendo dificuldade em concentrar, em focar, em assimilar o estudo, seja o escolar, seja aquele para o concurso, seja você criança, seja você adulto, ou o senhor ou a senhora que estão agora voltando aos estudos, Rosmarinos é o remédio que nós apresentamos. Mas com um grande favorecimento que esta fabulosa essência floral compõe várias formulações. Eu já falei de duas aqui. Falei do fórmula floral do primeiro chakra, para dar atenção com relação às questões cotidianas, corriqueiras, para quando você for atravessar a rua, cuidar dos seus compromissos corriqueiros, você tenha atenção para não se perder, não se machucar, não ser atropelado. Gente, pois em nível máximo, em nível extenso de estado aéreo, pode gerar acidentes. Esta essência floral também é a essência que nós recomendamos para o tratamento, para o equilíbrio das questões que manifestam no transtorno do autismo, bem como do TDAH. Mas, além de estar na fórmula floral do primeiro chakra, do sexto chakra, esta fabulosa essência também está no nosso buquê de 9 flores, que é a nossa fórmula floral de emergência. Aliás, com esta nós andamos para todos os lados. E são inúmeros os casos de sucesso, os casos de milagres que este buquê de 9 flores opera. Você tem algum? Relata aí para nós. Relata. Enquanto eu vou conversando, você vai escrevendo aí e os participantes vão aprendendo também. Os participantes dessa live. Bom, mas Rosmarinos Officinalis está dentro da fórmula floral do aprendizado. Uma fórmula que nós recomendamos para todas aquelas dificuldades que podem ser comuns no processo de aprender, no processo de reter na memória, no processo de digerir o que está sendo ensinado. Servindo esta naturalmente para as questões do estudo convencional, mas também para a maturidade, para assimilar o que a vida está querendo nos ensinar. E assim,
aceleramos os processos. Então, ela é muito útil, essa fórmula floral, fórmula do aprendizado, devido não só a rosmarinos, mas devido a um conjunto de fabulosas essências florais que estão dentro dela. E chamo aqui a atenção da querida sálvia, Salvia officinalis, uma planta da mesma família do rosmarinos, da mesma família, também tem como origem aquelas regiões mediterrâneas. E esta se caracteriza muito pela digestão. Aliás, na fitoterapia, nos chazinhos das donas de casa, ela é muito conceituada para favorecer a digestão. Então, depois do almoço, um chá de sálvia, em correlação, seguindo a lei da analogia, que é outro parâmetro, que é outro ponto da metodologia de pesquisa dos florais de Minas, a lei da analogia. Esta planta também é muito útil para a digestão dos conhecimentos, das experiências cotidianas. É orientada para aquela personalidade que erra sucessivas vezes na mesma questão. Parece que não assimila, que não digere. Aqui não se diz respeito à falta de atenção, diz respeito a digerir, a aprender com ele. E há uma curiosa referência sobre esta planta, e tudo isso que eu estou dizendo você pode explorar também na literatura dos florais de Minas. Nós estamos, eu e Breno, nós estamos constantemente escrevendo para compartilhar o que nós estamos observando na natureza, o que nós estamos estudando, o que nós estamos pesquisando e verificando também no ser humano. Fazendo a coletânea de tudo isso, nós colocamos nos nossos livros. E a obra básica dos florais de Minas, as essências florais de Minas, síntese e amplificações para uma medicina de almas, é uma obra de mais de 900 páginas. E confesso para você, se não parássemos para publicá-la, jamais seria publicada, porque quanto mais se estuda, mais informações aparecem. Bom, sálvia. Esta planta, Salvia officinale, cujo nome sálvia tem relação com salvo, sábio, são, no sentido de curado, já traz todo o entendimento de sabedoria. Aliás, o nome desta planta em inglês é sage. Sage, ao mesmo tempo, quer dizer sálvia e sabedoria. E ela, de acordo com o estudo do seu desenvolvimento, da sua morfologia, ela apresentava essa haste aqui, ó, essa pequena haste que você bem pode ver, era mais pronunciada. Esta aqui, quando o inseto polinizador entrava nela para retirar o pólen, ao sair da flor, o pólen era limpado, era eliminado por esta haste que era maior. Deixa eu ver que tem uma pergunta aqui. Qual a diferença entre cogitate e a forma de aprendizado? Daqui a pouquinho eu vou te falar, tá, querida? É a Fernanda. Fernanda, prazer, viu? Muito prazer pelas suas colocações, está sempre presente. Daqui a pouquinho eu já vou te falar. Tá aqui para você falar. Uma pergunta muito importante. Vou estabelecer a diferença entre fórmula do aprendizado e cogitate, fórmula de exame e o exame. Beleza? Bom, mas o que acontecia? O inseto polinizador, ao sair, tinha, devido a essa haste maior, todo o pólen retirado. Entrava, penetrava na outra flor sem o elemento polinizador. Observando o próprio erro, a planta foi se modificando. Esta mesma experiência, esta preciosa sálvia, panaceia secular, nos transfere em forma de essência floral. Então é útil para que tipo de personalidade? Aquela que erra sucessivas vezes na mesma questão. Parece que não aprende. Mas é muito útil também para as pessoas que necessitam de um ensino especial, muito útil
para o autista, para a pessoa que tem deficiência, um déficit na cognição. Então fica bem frisado aqui, 2 essências florais que estão dentro da fórmula do aprendizado, e dentro dessa fórmula nós vamos encontrar outras essências mais, elas estão bem dispostas aqui na minha frente, e muitas da cor amarela, lembrando que essa cor amarela ativa a mente, mas não só pela cor amarela, mas pelo arquétipo de tais essências, como taraxaco, tabebuia, sonchos. Então, um pouquinho falei sobre a fórmula do aprendizado associando essas 2 essências. A fórmula do aprendizado é uma solução estoque, que pode ser utilizada, que eu vou até utilizar a minha, que eu estou com a minha fórmula do aprendizado. Maneira de utilizar a solução estoque, uso direto, 4 gotinhas em um copo de água ou uma garrafa de 500 ml de água ou líquido e ingira este preciosíssimo líquido no decorrer do dia. Esta é uma das maneiras de utilizar então a solução estoque diretamente. Mas você pode utilizar a solução estoque preparando a fórmula floral de uso e acrescentando demais essências florais que a sua personalidade solicitar. Lembrando que no tratamento floral nós podemos tratar de diversas questões ao mesmo tempo com uma fórmula da personalidade, um floral personalizado. Bom, assim nós, os Florais de Minas, depois já dessa fórmula do aprendizado elaborada, nós elaboramos o Cogitate, que é uma formulação já pronta para uso, mas a solução estoque também pode ser usada como eu te apresentei, como eu te mostrei. Cogitate é uma formulação pronta para uso que trabalha na cognição e maturação. Dentro do Cogitate estão praticamente as mesmas essências florais que compõem a fórmula do aprendizado, só que contém aqui uma fabulosidade, que é um conjunto de cocções florais. Cocção floral é um preparado especial feito aqui nos laboratórios dos Florais de Minas para dar mais dinamismo a esta ação. De acordo com as experiências práticas, o Cogitate, então, tende a ter uma ação mais rápida do que a fórmula do aprendizado. No entanto, em se tratando desse campo sutil da terapia floral, é difícil a mensura, é difícil falar, expor definidamente que um age mais do que o outro. Mas o Cogitate está pronto para uso, posologia 4 a 20 gotas diluídas em meio copo de água, para essas mesmas questões. Para você que está com dificuldade de aprender, de assimilar, para você que está com dificuldade de compreender as coisas, aqui não só na escola não, você que está com dificuldade de memorizar, de concentração, de síntese, um mal-estar que tem sido muito comum pós-Covid, para as dificuldades, então, gerais ligadas à cognição, à digestão das experiências da vida. Para você que precisa acelerar o aprendizado com relação à vida. Então, há também dentro desta formulação Cogitate, bem como dentro da fórmula do aprendizado, piperita, uma essência floral que trabalha na dinamização, na fluência, na maior rapidez, na mais rapidez no bom sentido, porque é uma essência floral orientada para os lentos, então tende a acelerar esse processo dos lentos. Acelerando os processos do lento é para ficar no equilíbrio, porque nem tanta aceleração, nem tanta lentidão. Piperita, essência floral extraída da metapiperita, é uma essência orientada para as pessoas letárgicas, lentas, demoradas,
para aquelas que demoram a assimilar o aprendizado. E se formos observar no contexto das dificuldades de aprender, a lentidão representa uma dessas dificuldades. É aquela essência floral típica para aquela personalidade que, depois de um bom tempo que foi passado o conteúdo, é que vai tentar assimilá-lo. Então, é para acelerar no bom sentido. Então, novamente frisando aqui para ser bem didática, para o processo do aprendizado, eu falei de rosmarinos, que trabalha na fixação do aprendizado, no centrar-se no aqui e agora, para captar o que está sendo ensinado, seja pelo professor, seja pelo estudo individual que você está fazendo, para o foco, para a concentração, mas também para as questões da vida, para que você fique mais atento, porque é útil, rosmarinos, para pessoa aérea, voada, lunática, pessoa até muito criativa mentalmente, mas com pouca capacidade de concretizar os seus ideais. E é por isso que ela está na fórmula floral do sexto chakra. Um dos desequilíbrios do sexto chakra é muita idealização e pouca dificuldade de concretizar. Estabelece-se aqui, neste ponto, uma cruz entre o vertical e o horizontal. E o equilíbrio desse chakra representa também bem vivenciarmos esta cruz entre teoria e prática, espiritualidade, materialidade. Bom, assim, no prosseguimento, eu falei sobre a fórmula do aprendizado, que é uma solução estoque composta por várias essências que vão favorecer esse aprendizado, e logo em seguida mencionei sobre o cogitate, bem como a diferença. A diferença, então, está na composição, que o cogitate é mais rico, além de ter as essências florais que estão na fórmula do aprendizado, o cogitate também apresenta cocções florais, que vão trazer uma fabulosidade na ação, e eu creio até que o Breno vai falar de uma dessas cocções, não vai, Breno? Vou. Breno vai dar uma explicadinha na propriedade de uma dessas cocções que está dentro do cogitate e que dá um dinamismo para fazer fluir o objetivo do mesmo. Bom, você estudou bem, está preparando para o concurso. Agora é chegada a hora, os dias, está prestes a chegar a prova. E tudo que você sabe, devido à tensão, ao nervosismo, tende a como se evaporar na hora do teste, do exame, da prova. E é para esta questão, testes e exames, que nós recomendamos, então, seguindo esse processo aí do aprendizado e da aplicação, concretização do aprendizado, é para esse motivo que nós apresentamos a fórmula de exame. Então, são dois elementos aí, são duas soluções estoques que vão favorecer muito no processo escolar. Eu estudando para assimilar fórmula do aprendizado, para ficar tranquila, de modo que a minha mente fique receptiva para relembrar o que eu estudei e para transmitir com maestria, fórmula de exame. Mas uma fórmula também, pessoal, que não só é útil para o processo escolar, processo de estudo convencional. É útil também para nós, quando estamos passando por uma prova na existência, quando nós estamos passando por uma decisão muito importante, quando nós precisamos de clareza, discernimento, luz. Dentro desta fórmula de exame tem essências florais que trabalham nas dúvidas. É útil a fórmula de exame, então, para aquele indivíduo se portar tranquilamente, serenamente, para deixar fluir o que aprendeu durante a prova. Olha, e observe, tem sido motivo de reprovações nas provas, nos concursos, não só
a questão de não saber, mas também a questão de não saber expor o que sabe. Para saber expor o que sabe, fórmula de exame. Assim, no prosseguimento da fórmula de exame, e rosmarinos também está dentro dela, bem como outras essências florais, olha, momórtica, essa fabulosa momórtica, muito útil para as ruminações mentais, para as preocupações, para aquelas questões que rondam nossa mente no processo de repetição danosa, aborrecida, no sentido de preocupação. Então, sabe quando você vai submeter uma prova, está para submeter uma prova no dia seguinte e no dia anterior você nem dorme? Fica só pensando na prova? Pois é, momórtica limpa esse aspecto mental, lhe predispondo à tranquilidade. E lembre vocês, para quem não sabe eu falo, para você que já sabe, lembre que momórtica charantia é a essência floral extraída, aliás, momórtica é a essência floral extraída da planta Momórtica charantia, uma planta popularmente conhecida por melão de São Caetano. Trata-se de uma planta da família das cucurbitáceas, uma planta da família das buchas, e como tal, esta também limpa. Aliás, essa planta era utilizada antigamente pelas mulheres que lavavam roupas nos rios para tirar as manchas das roupas. Como essência floral, sabe para que é útil? Para tirar as manchas dos seus pensamentos, aquelas preocupações ruminantes. É uma essência floral que está em vários, como componente de várias formulações que almejam conferir tranquilidade, serenidade, já que a principal agitação, a principal instabilidade e ansiedade sempre se instala nos pensamentos. Momórtica limpa sua mente e assim te deixa tranquilo para executar sua prova. No prosseguimento da fórmula de exame, também nós temos como opção para aquele que já quer um produto pronto para uso, o Examin, que é para testes e decisões. Então, para testes, provas, exames, você que vai submeter ao tratamento odontológico e tem medo desse tratamento, você que vai submeter a uma cirurgia e está tenso devido a ela, você que é muito indeciso, pessoal, dentro deste exame nós concentramos várias essências florais que trabalham nas diversas formas de dúvida, como por exemplo, orégano, para uma dúvida mais profunda com relação à minha própria vocação. Ficus, aquela dúvida entre A e B. Durante um bom tempo eu andei com A e B. Agora a vida está me pedindo para decidir ou A ou B. Escolher significa renunciar. E é a renúncia que dói nesse processo de ficus. Por isso precisa de clareza, discernimento para melhor decidir. E há também a Emília, que trabalha nas dúvidas básicas, dúvidas banais, daquela personalidade que parece ainda não ter personalidade formada. E para qualquer atividade tem sempre que levar alguém para escolher uma roupa, para comprar um sapato, para dar uma opinião. E tende também, essa é a Emília, tá, pessoal? Essa é a última que eu falo. E tende também a imitação, já que não tem personalidade própria. Bem típica do adolescente. Fabulosas propriedades. Então fica bem aí entendido que para o aprendizado, rosmarinos para fixar, sálvia para aprender, para digestão. Tanto rosmarinos está na fórmula do aprendizado, quanto no cogitate,
quanto na fórmula de exame, quanto no exame. Enquanto eu estou estudando, fórmula do aprendizado ou cogitate. Agora que eu vou executar a prova, fórmula de exame ou exame. Um ou outro, não precisa de fazer uso dos dois, tá bom? Utilize aí de acordo com a conveniência. Se você tem a fórmula de exame, não precisa do exame. Embora, como foi explicado, e Breno enfatizará mais, devido às condições florais que estão nesses produtos, a ação deles tende a ser mais fluente. É como se criasse drenos nos nossos corpos sutis para maior penetração dos poderes curativos das essências florais. Para você, todas essas virtudes, qualquer que seja o nível de aprendizado que você, que eu, que o nosso planeta precise. Qualquer que seja também o nível de teste, de dúvida, de exame que nós estejamos sendo submetidos. Força, valentia, ligadas, assessoradas, iluminadas pelo seu eu superior. Para você, toda a graça, toda a maravilha do mundo. E já passo aqui para o Breno, enquanto isso eu vou ficando aqui, tá? Do lado, acompanhando ali pelo meu celular. Um abraço para você, com muito prazer. Olá, boa tarde. Gratidão poder participar com vocês aí desta live. Começo lembrando a todos que no dia 4 e 5 de março próximos estarei no Hotel Lopes, na cidade de Caxambu, no Circuito das Águas, aqui em Minas Gerais, para dar o curso As Dimensões Quânticas da Água, Protótipo da Vida e Poder de Cura. Nós já estamos com quase todas as vagas esgotadas, as presenciais, né? Porque o curso vai ser presencial e também transmitido online ao vivo. Então, entrando no nosso site, vocês vão ter o local, a pessoa e o local onde fazer a sua inscrição. Bom, surgiu uma pergunta, a Ginamara respondeu bem, mas vou colocar algumas outras ponderações a respeito da escolha entre o par. Por exemplo, numa situação de exame, de prova, uso cogitate ou uso fórmula de exame? Ou na outra situação de dificuldade de aprendizado, cogitate ou fórmula de aprendizado? Ou numa outra situação, exame ou fórmula de exame? Olha, em princípio se poderia usar qualquer um deles, mas existe uma diferença de composição, né? Por exemplo, fórmula de aprendizado e fórmula de exame são formulações florais compostas exclusivamente das partes floridas, enquanto que cogitate e exame contêm outras partes também, como folhas, alguns raminhos e às vezes até raízes em algumas situações. Então há uma diferença de composição e uma diferença de objetivo. Por exemplo, se você vai fazer um exame, o exame está chegando, está próximo e é aconselhável, é preferível, né, que se use então o exame. Agora, se você tem ao longo da sua vida uma dificuldade entranhada em relação a exames, testes, você está sempre pensando que em qualquer situação em que você é provado, você tem dificuldades, ou seja, é uma coisa repetitiva na vida, ou a dificuldade de enfrentar provas e exames. Então, quando aquela situação então, é quase que uma situação comportamental, então, fórmula de exame. Da mesma forma, em relação ao aprendizado. Se você é aquela pessoa que falha na vida, não no sentido do estudo em si, mas no sentido das lições de sabedoria que nós estamos fadados
a colher, a destilhar, colher e nos modificarmos aqui na vida, no nosso cotidiano, no dia a dia, se a gente repete muitos erros de comportamento, né? Então, fórmula de aprendizado. Ah, mas eu estou com dificuldade de aprendizado escolar, é específica, é uma parte da minha vida. Cogitate. Então, há essa diferença, ou seja, as fórmulas florais puras, só com flores, forma de exame e forma de aprendizado, é bom acompanhar ao longo da vida, ao longo do tempo, ou durante um tratamento de situações mais entranhadas da psique, ou no comportamento. Enquanto cogitate e exame poderia ser utilizada em situações mais contingenciais, mais corriqueiras, né? Mais, às vezes, superficiais. Ou seja, um deles, né, por exemplo, o cogitate e exame são muito mais rápidos na ação, mas mais superficiais. Enquanto que forma de aprendizado e forma de exame podem, às vezes, ser um pouco mais lentos, mas são muito mais profundos. Vão lá dentro das camadas mais profundas, mais sombrias da alma, para poder fazer a cura. Bom, eu gostaria de iniciar dando uma exemplificação interessante do uso da fórmula de exame. Nessa época não foi feito o uso por esta pessoa do exame, foi feita a fórmula de exame porque era uma situação tão recorrente na vida dele, a dificuldade de enfrentar prova, prova de todos os tipos, até ter uma conversa mais séria com alguém, era uma prova, que ele tinha uma dificuldade tremenda. É claro que isso se refletiu, essa pessoa, ela já era a 5ª vez que ela tentava tirar o exame, tirar a carteira de habilitação para poder dirigir. E 5 vezes ele foi reprovado. Sabia tudo de legislação, sabia tudo, era uma pessoa e já dirigia até muito bem. Mas na hora da prova, no exame de rua, ele ficava num estado deplorável, do ponto de vista do controle emocional. E nunca quis tomar essas drogas químicas que utilizam aí, né? Vamos dizer assim, até fora da bula, digamos, até fora das indicações, mas ficou naquela situação terrível de não passava, não tirava a carteira, e ele tinha um carro, né? Quando foi na sexta tentativa, na 5ª, ele já estava tomando a forma de exame, não passou, na 6ª continuou tomando a forma de exame e foi aprovado. E foi um sucesso, foi de tal ordem que ele ficou tão feliz que ele veio aqui nos contar, né, que ele tinha passado e atribuía isso ao efeito da fórmula de exame, que ele resolveu fazer uma viagem de carro daqui de Itaúna até Porto Alegre. Em comemoração, chegar lá na casa dos pais em Porto Alegre dirigindo, que seria o triunfo, né? E de fato isso aconteceu, né? É claro que hoje, talvez, numa situação dessa, alguém poderia usar o exame, poderia também usar o exame, né? Mas no caso dele era tão recorrente as dificuldades, quando ele precisava de concentração, atenção, né? Aglutinar todas as suas forças no sentido de ter uma eficácia na sua performance, no seu cotidiano isso falhava. Então foi indicado aí a fórmula de exame, e não o exame, mas poderia ser o exame em si. Agora, com relação ao cogitate, que digamos assim é o emergencial, né? A fórmula composta emergencial ligada à fórmula de aprendizado, tem um componente, porque na verdade ela é feita, cogitate é feito de essências florais e cocções florais. As cocções florais incluem também outras partes da planta. O objetivo, né, dessa modificação na formulação é que os efeitos se acelerem, né, atingindo os níveis energéticos, etéricos do organismo, mesmo que a gente perca um pouco de profundidade. Mas às vezes chega pessoas pedindo atendimento para a gente que não querem esperar 1 ano, 6 meses, 3 meses, não, eles precisam de uma ação rápida. Então esses produtos florais e essências, não é que eles dispensam a formulação tradicional com os florais, né? Não, dá-se a fórmula personalizada dela, mas
em associação pode-se dar algum desses produtos para que haja uma aceleração, para que a pessoa já comece a colher benefícios mais rapidamente, porque às vezes a situação é premente, a situação exige isto. Bom, então Cogitate tem essências florais e tem as cocções. Uma das cocções é melissa. Alguém um dia me questionou, falou, mas vocês colocam um calmante, melissa, né? Tradicionalmente é um calmante na fitoterapia, né? Vocês colocam uma melissa numa fórmula onde a pessoa precisa concentrar, precisa, né, de estar com todas as forças da alma no sentido da obtenção de um determinado êxito, de melhorar a performance. Eu falei assim, sim. Mal sabia ele que, e agora conto para vocês, que em nossas pesquisas, a melissa era considerada durante a Idade Média um doping. Imagina, naquela época já existia. Então todos os jogos daquela época, jogos que existiam, concentração de memória, né? Tipo jogo de xadrez, jogo de damas é menos, né? Mas jogo de xadrez, outros vários jogos medievais que exigiam concentração e memória, a melissa era considerada doping. Então se a pessoa tivesse tomado um chá de melissa, ela não poderia jogar. Por quê? Ela receberia uma vantagem tão grande em termos de memória que era considerado uma espécie de doping nesses jogos de memória na Idade Média. Então melissa, ela já traz essa ideia, complementando então a ação do rosmarinos, além de ser calmante, a ideia da potencialização da memória em seus níveis mais extremos. Está dentro da fórmula Cogitate. A Ginamara falou bastante também da fórmula de aprendizado e de Cogitate. Nelas aparece a essência floral Salve. Então é uma essência floral maravilhosa. Eu acho que é uma das essências mais poderosas que nós temos na face da Terra, em todos os sistemas, né? Ela faz parte de alguns outros sistemas aí, me parece que sistemas americanos têm, franceses, Sage, né? Sage. E essa é uma essência floral importantíssima, e aí, seja dentro da forma de aprendizado, seja dentro do Cogitate, ou seja no uso individual, é uma fórmula importantíssima para aquelas pessoas que estão a vida inteira repetindo erros, né? Então elas estão sempre caindo em situações metaforicamente semelhantes e não consegue destilar, não consegue apreender ali uma lição, faz com que ela não precise mais daquela roda de sofrimentos. Então essa é uma essência floral para aqueles que repetem erros. Existe uma frase de sabedoria que diz o seguinte: é mais importante, aliás, nem toda maturidade vem do excesso de experiências. Às vezes a maturidade, a sabedoria vem por se evitar experiências. Então a pessoa fala, eu já tenho experiência danada, eu já passei por isso aí 1000 vezes, mas está repetindo. Né? Então maturidade, sabedoria não é repetição de experiências. Pode ser muitas vezes evitação de experiências. Alguém está dizendo aí que pertence ao sistema da Califórnia, é uma maravilha, né? Sim, a Fernanda está dizendo aqui que a melissa officinalis pode ser contraindicada para pessoas com distúrbio na tireoide. Do ponto de vista fitoterápico, tem algumas restrições, como todos os fitoterápicos têm, mas na concentração que a gente usa de florais, que é tão diluído, não tem contraindicação nenhuma. Pode tomar o Cogitate, pode tomar a forma de aprendizado, aliás, a forma de aprendizado não tem, mas pode tomar o Cogitate, que tem a melissa em concentrações tão pequenas, né, subterapêuticas, porque a gente aproveita delas, são as suas vibrações curativas, né, e não tem contraindicação nenhuma. Então, outra situação que eu falei assim, mas que a pessoa que fica repetindo o erro, ela não identifica isso. Então, pessoas que têm
sintomas patológicos recorrentes. Então, o tempo inteiro com infecção de garganta, sai de uma, entra outra, sai de uma, entra outra, ou infecção de urina, ou dor de cabeça, ou não sei o que, ou um quadro alérgico, aquilo é repetitivo. Pode tomar de olho fechado a essência floral sálvia ou a sua formulação elevada a maior potência, que é a fórmula de aprendizado. Aquilo está querendo dizer alguma coisa para a pessoa. Mesmo que esse entendimento não seja lógico, racional, consciente, pode ser que a pessoa resolva alguma coisa dentro dela, tome alguma atitude que basta para ela curar. Quer dizer, nem toda cura precisa chegar no consciente, nem toda salvação precisa chegar no consciente. Vocês já viram contar a história de que nós não precisamos saber tudo para termos progressos na nossa vida, né? Por exemplo, você está andando no mato aí, vê uma coisa comprida lá toda rajada, né? Você dá um pulo e sai correndo. Você sabe o que era aquilo? Não, eu pensei que era uma cobra. Mas precisa saber? Não, o importante é a sua atitude. Então nem sempre o conhecimento é necessário, mas a atitude sim. Ah, eu quero ver primeiro se aí o bichinho vai e pica. Não. Então, muito mais importante do que conhecer, às vezes, é tomar atitude. Bom, outra essência floral importante que eu gostaria de destacar aqui é a essência floral Margarites, que consta aí também no Cogitate e na fórmula de aprendizado. É a margarida de dezenas de pétalas, né? Então, é uma essência floral muito importante também para aqueles que lidam com uma quantidade de dados muito grande e que precisa, às vezes, se perdem naquela quantidade absurda de dados, né? E aí nós vamos encontrar várias situações, até profissionais, em que a pessoa lida com muitos dados. O próprio terapeuta, o próprio psicólogo, ele tem lá, a pessoa descarrega em cima dela, por exemplo, durante um encontro terapêutico, uma infinidade de sintomas aparentemente desconexos, né? No entanto, ela tem que fazer uma síntese, ela tem que pegar o fio da meada. Essência floral Margarites. Então ficam aí essas dicas aí. Muito obrigado pela atenção. Uma boa tarde para vocês. Vou passar para a Edna Mara de novo. Tchau. Pessoal, concluindo então com o pensamento do sábio Lao Tse, que diz respeito à essência floral sálvia. Aquele que sabe adoecer não adoece. Diz bem respeito a uma frase que o Breno falou ali, que não necessariamente temos que passar por todos os fatos para aprendermos sobre os fatos. E o objetivo desta conversa aqui hoje, o objetivo dessas essências florais, sejam da fórmula de aprendizado, do Cogitate, do Examin, da fórmula de exame, é justamente este. Nos centrar no aqui e agora, no foco na atenção para aquilo que está sendo ensinado, a fim de digerirmos e darmos um passo à frente. Neste sentido também, convido você e traga também seu amigo, sua amiga, para um curso especial que ministraremos aqui no finalzinho de abril, do dia 28 a 30 de abril. Conheça-te e cura-te. Uma experiência bem diferente que eu e Breno queremos proporcionar para vocês, no sentido de uma praticidade com relação ao processo de autotransformação, de conhecer a nós mesmos e nos transformarmos. Ao molde da beleza, da graciosidade das flores. Tudo isso caminhando pelos jardins do sítio Florais de Minas, tomando um delicioso café e acionando o poder de cura que é inerente em todo ser humano. Aliás, sobre este poder de cura é que nós vamos falar na próxima live da semana que vem. Muito agradecidos estamos pela presença de vocês e estejam sempre conosco, mandando seus casos, seus depoimentos, com muito prazer. Que as palavras aqui pronunciadas, que as emoções positivas levantadas, que os pensamentos sublimes levantados por todos nós, hajam com um poder de cura no nosso planeta.
a fim de percebermos a maravilhosa vibração que está presente. Basta tão somente nós trocarmos o canal, saindo do convencional, saindo da mídia convencional e se ligando à conexão superior. Com muito prazer. Namastê.